Oh, glória a Deus. Abram as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, verso de número 16. Aleluia. Enquanto a igreja acha, eu quero aqui agradecer ao vosso irmão por esse convite. Eu me sinto muito honrado por estar aqui ministrando a palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Os demais irmãos que estão aqui, Deus abençoe grandemente. Está me acompanhando o Jefferson, meu líder de jovens, a Juliana, Lucas, Luquinha, olha o tamanho da criança, Luquinha. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa amizade, porque eu não ando com qualquer um. Não ando com qualquer um. Devemos escolher muito bem as nossas amizades. Eu escolho muito bem as minhas amizades. Eu sei aquilo que nos edifica e aquilo que nos destrói. E eu creio que essa amizade na qual eu ando, não trouxe todo mundo que eu gostaria de trazer, mas esses aí são os meus companheiros, que andam para cima e para baixo. Deus abençoe a vida de cada um. Aleluia. Amém? Igreja, já achou? Glórias a Deus. Preste muito bem atenção. O jovem rico, eis que alguém se aproximando disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Presta bem atenção. Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe respondeu: por que me chamas bom? Se há bom senão só o Senhor Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que ainda me falta? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dás ao pobre, e terá tesouro no céu. Vem e segue-me. Aleluia. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é mais fácil entrar, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-lhe, dizendo: quem poderá salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Igreja, pode ser aleluia. Glórias a Deus. Vemos que Jesus, durante a sua caminhada, eu percebo aqui que nessa passagem Jesus deu uma pausa. Eu imagino Jesus sentado e em volta deles todos os discípulos, ou até mesmo a multidão que o acompanhava. E Jesus ia começar a ensinar os discípulos, falando às vezes em parábolas, contando uma história, tudo acerca do reino. Jesus, ele não passou na terra só para curar, só para perdoar. Não, ele falou acerca do reino. E ele falou que para alcançar o reino, é só por ele, através dele. Como? Se arrependendo dos seus maus caminhos, se convertendo daquilo que não agrada a face do Senhor. E durante toda essa caminhada de Jesus falando, ele ia começar a falar em parábolas. Eis que um jovem veio e interrompeu Jesus dizendo: Jesus, mestre, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Vemos que Jesus, durante toda a sua caminhada, mesmo falando do reino, eu creio que esse jovem acompanhava Jesus de longe, olhava Jesus de longe e via Jesus falar acerca do reino, falar que vinde a mim, porque é só através de mim que vai alcançar o reino dos céus. E esse jovem curioso quis saber: Jesus, fala para mim, tu és bom, fala para mim, o que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus já corta ele: bom somente Deus.
dizer. Aí eu lembrei, Jesus foi bom por ter nos resgatado do inferno. Jesus foi bom de nos ter recomprado de novo quando nós nos perdemos através do pecado. Jesus foi bom, misericordioso, já não temos lançado no esquecimento através do pecado que vem de Adão. Jesus foi bom de ter enviado seu único filho para nos salvar. Ele sim é bom para a nossa vida. Por isso que Jesus exaltou o Pai. Bom somente Deus, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Ele teve misericórdia de nós, pobres, falhos e pecador. Temos que nos reconhecer quem realmente somos diante de Deus. Não queira ser maior do que o irmão que está do seu lado, porque você saiu do pó igual ele. Não queira ser melhor do que o seu irmão, porque Deus te escolheu. Aceita o chamado que Deus vai te abençoar. Aceita aquilo que Deus tem para a tua vida. Não rejeita o chamado de Deus, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós devemos caminhar na presença dEle, jamais questionar aquilo que Ele tem na nossa vida. Temos que adorá-lo, porque somos dependentes dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. Se não fosse por Ele, nós já estaríamos no inferno. Temos que nos reconhecer quem somos e ver que só Jesus é bom, só Deus é bom e misericordioso para com nossas vidas, que somos falhos e miseráveis pecadores. Eu repito aqui, continuo dizendo, não somos merecedores do céu, mas Deus foi bom bastante de falar: vocês vêm comigo, porque eu vos te escolhi. Deus nos escolheu para fazer a diferença, esvaziar o inferno e preencher os céus. Aleluia. E o jovem, Jesus ainda falando: bom é somente Deus. Aleluia. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aquele jovem insistindo: quais são? Não matarás. Jesus respondendo: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu já tenho guardado, e o que ainda me falta? Quero deixar mais um tópico. De que adianta, aleluia, a gente conhecer a palavra e os mandamentos e não praticar? Aquele jovem sabia, ele sabia lá no fundo que alguma coisa ainda faltava para alcançar o reino dos céus. Mesmo fazendo todos os mandamentos, mesmo cumprindo todos os mandamentos, o jovem ainda queria saber: alguma coisa me falta. O que me falta, Senhor, mestre? O que me falta? Eu quero saber, porque isso está me incomodando. O que me falta? Porque eu estou sentindo um vazio. Alguma coisa fala: eu preciso disso, mas eu não sei. O que me falta? Eu preciso de alguma coisa, Senhor. Fala para mim o que me falta para ganhar o reino dos céus. Não adianta conhecer só a palavra, se ainda falta alguma coisa para você saber se vai morar no céu ou não. Tenha certeza da sua salvação. Se você está em dúvida, pensa: o que será que falta para mim alcançar o reino dos céus? Eu não adultero, mas adulterar não é só levar para a cama. Se você olhou, cobiçou, você já adulterou. É maldito isso, é maldito. Aleluia. Mas se a gente não matou nosso irmão, de matar, de tirar a vida mesmo, mas a gente matou com palavras. Devemos tomar cuidado.
roubou assim, passa grana. Mas a gente já pensou em roubar, ou de algum vacilo no troco. A gente percebeu, mas fica quieto. Ou pensou, já roubou. Coração é pecaminoso. Através do pecado, lá atrás de nós. Mas Jesus nos recomprou através do seu sangue. Ele nos recomprou através daquela cruz, na qual eu sou grato. Eu amo aquela cruz, porque foi ela que me libertou. Lava soterrada do império das trevas. A graça de Deus é grande aqui neste momento. O que me falta, mestre, para alcançar o reino dos céus? Eu creio que Jesus parou e olhou. Agora te pego. Agora te pego. Sabe o que é que te falta, jovem? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Larga tudo e me segue. Aí sim você vai entrar no reino dos céus. Que decisão difícil. Aquele jovem era rico, era muito rico. Porém a gente vê que a multidão não atirava pedra naquele jovem. A multidão gostava daquele jovem, porque vemos que Jesus falava com a multidão, e aquele jovem chegou de surpresa. A multidão não questionava aquele jovem. A multidão parava e sentava e falava: jovem bonito, jovem gente boa, esse aí eu conheço. Mas alguma coisa faltava nele para herdar o reino dos céus. Às vezes causamos uma boa aparência para o nosso irmão, causamos até um certo elogio, mas muitas das vezes nós não somos salvos, porque alguma coisa nos falta. Ei, preste atenção, alguma coisa está te faltando para você ter certeza da sua salvação. Pare e pense. O que prendia aquele jovem no inferno, para ser mais claro, eram as suas riquezas. Porque no momento em que Jesus falou: vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e me segue, aquele jovem se entristeceu e virou as costas para Jesus. Porque a riqueza dele, aquela boa aparência dele, era apegada às suas riquezas. Porque aquele jovem era rico, abriu mão de tudo para seguir Jesus. Pobre financeiramente, vamos dizer assim, porque Jesus andava no meio dos pobres, no meio do pecador. E aquele jovem se sentiu pobre, porque tinha o dinheiro, ele era rico. Mas na hora que Jesus falou: vende tudo que você tem e segue-me, aquele jovem se entristeceu profundamente, não quis mais saber de nada, virou as costas para Jesus. A partir do momento em que nós rejeitamos aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de alcançar o reino dos céus, viramos as costas para Jesus. Viramos as costas para Ele. E virar as costas para alguém é sinal de rejeição. Rejeição. Quando nós rejeitamos alguém, não queremos nunca mais de volta. E quando Deus nos rejeita, aí é onde mora o perigo. Não vire as costas para Jesus quando Ele te alerta daquilo que te prende. Não adianta você conhecer as Escrituras de capa a capa, sendo que riquezas terrenas te impedem, prazeres da carne que te impede. De que adianta conhecer a palavra se não pratica? De que adianta conhecer a palavra se pula a parte do arrependimento? E do que adianta conhecer a palavra sendo que finge que não conhece a parte da conversão? Ei, entenda, aquilo que você pratica de ruim, deixa para trás, porque isso vai te levar você para o inferno. Isso vai trazer o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida, é a vida, é a vida que foi conquistada na cruz do Calvário, através do teu sangue derramado. Entenda, somos dependentes dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle.
que era justamente aquilo que dava mais prazer, que eram as suas riquezas. Vamos dar um pulo lá em Lucas, capítulo 19. Vamos falar um pouco de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, o pequeno homem Zaqueu, mais grande para Deus. Por quê? Aleluia, glórias a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse homem era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura. E porém diante subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou no lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e o recebeu alegremente em sua casa. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém o restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu, um homem que era cobrador de impostos, um publicano, era rico também como aquele jovem. Zaqueu, por onde andava, todos não gostavam dele, pelo fato de que ele cobrava um imposto, e o povo não gostava daquilo, e ele era rico, e esbanjava sua riqueza. Mas quando a fama de Jesus correu, e sabendo que Jesus estava entrando em Jericó, e aquela multidão seguia, Zaqueu não podia ver Jesus, porque aquela multidão era longe, e ele era pequeno. Zaqueu, ele subiu numa figueira brava. Para quem não sabe, a figueira brava é cheia de espinhos, mas para ver Jesus, ele se sacrificou, independente se arranhando ou não, arranhando suas vestes, que eu tenho certeza que não eram baratas ou não, só para ver Jesus. E subindo ele, olhando Jesus de cima, o admirando Jesus, nem imaginava Zaqueu que Jesus ia entrar na sua casa e repousar ali junto com os seus discípulos. Na hora que Zaqueu está olhando Jesus e admirando aquele homem lindo e salvador da terra, Zaqueu, ele olha e fica admirando Jesus. Do nada olha para cima e fala: Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje eu irei repousar na tua casa. Ei, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, todo apressado, desce rapidinho na figueira. Vamos, Jesus, vamos, é por aqui, vamos lá em casa. E quando Jesus ia entrando junto na casa de Zaqueu, aquela multidão que também acompanhava Jesus olhava e falava: como pode um homem santo entrar na casa de um pecador? Como pode um homem santo entrar na casa desse ladrão? Como pode um homem santo entrar na casa desse miserável que tem nos roubado? Ei, preste bem atenção. Aquela mesma multidão que falava que ele era pecador, não se olhava para si mesmo e via-se como um pecador. Zaqueu, ele não pediu para Jesus: Jesus, vai lá em casa lá, vamos arrancar lá com nós lá, Jesus, vamos, eu quero que o Senhor vá lá. Não, foi uma surpresa para Zaqueu, e Zaqueu soube receber Jesus em sua casa. Zaqueu, ele soube receber Jesus em sua casa, por mais que seja rico. E Jesus, quando ele se sentou ali para se servir, junto com Zaqueu, eu tenho certeza que Zaqueu nem estava comendo. Zaqueu olhava para Jesus e admirando, e Jesus conversando, e Zaqueu admirando, e Jesus falando do reino, que precisa se arrepender, se precisa se converter. E eu tenho certeza que Zaqueu não conhecia muito bem as Escrituras, mas ele conhecia, queria saber quem era Jesus,
Zaqueu levanta e fala: Senhor, alguma coisa está me incomodando. Alguma coisa está me incomodando. É isso que me prende para entrar no reino. Então eu vou sair fora disso. Zaqueu do nada pega seus bens e começa a dar aos pobres. Começa a abrir mão da sua riqueza e dar para os pobres. E ele fala: Senhor, aproveitando que o Senhor está vendo, aquele que eu roubei, por favor, se manifesta, porque eu irei quadruplicar aquilo que eu roubei. E Zaqueu devolve aquilo, devolve tudo, fica tudo bonitinho. Agora a multidão se agrada de Zaqueu. Mas e Zaqueu, cadê sua riqueza? Eu tenho certeza, não sei, a Bíblia não descreve, que Zaqueu não estava mais com aquela grana toda. Mas Zaqueu sentiu falta dele. Ele quis saber como entrar no reino. E entrou no reino. Porque nesse mesmo momento Jesus falou: a salvação entrou nesta casa. A salvação entrou nessa casa. Glória a Deus. Versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho naufragado, porém restituirei quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio e salvar os que haviam perdido. Aonde fomos perdidos? Desde quando? Através de Adão. Estavam a mil maravilhas no jardim do Éden. E aquela serpente tentando Eva a comer daquele fruto, na qual que não era para ser comido. Mas aquela tentação fez com que Eva desobedecesse aquilo que Deus ordenou, trazendo isso a desobediência para a humanidade, condenando a humanidade através do pecado. E esse pecado é o que tem nos levado muitas das vezes ao inferno, por causa desse pecado que foi construído lá em Adão, vem trazendo por gerações e gerações. Deus levantou profetas, Deus levantou juízes, porém todos caíram por conta do pecado. Não houve ninguém na terra capaz de abater ou bater de frente com o pecado e ser santo aqui na terra, porque todas as vezes o diabo tentou e fez com que acontecesse o pecado. E pensa uma coisa: tentação não é pecado. Se você ceder à tentação, você cai no pecado. Mas se você vencer a tentação, você é um vencedor. A maior vitória não é chave de carro, não é dinheiro no bolso, não é casa nova. A maior vitória que foi conquistada lá na cruz do Calvário, que foi o reino dos céus. Para de pensar que vitória se conquista contra o nosso irmão, porque o nosso irmão não é o nosso inimigo. O inimigo é o diabo, que tem nos trazido o pecado, que o pecado nos leva para o inferno. E mesmo com isso tudo, todos os juízes na qual Deus levantava era destruído por conta da tentação que trouxe o pecado. E a gente não consegue entender o porquê. Mas Deus, olhando para baixo, falou: terei que mandar a solução, que foi Jesus Cristo. Tem certeza que o diabo olhou assim diante de Deus e falou: mestre, pode levantar quem você quiser, eu vou derrubar. Eu vou derrubar todos que o Senhor levantou, eu derrubei. Falou: é? Não, tá bom. Vamos ver se você é o cara. Filho, vem cá. Eu já sei, pai. Eu já sei. Essa é a hora. Essa é a hora. Para esse pecado ser pago, tinha que ser alguém da terra. Mas não podia ser pago por nós. Por nós. Tinha que ser por alguém acima de nós. Veio Jesus. Se desvaziou da sua glória.
fez-se carne. Eu me emociono falar da cruz. Eu me emociono falar da cruz. Aleluia, Pai. Dá graça, Pai. O Espírito de Deus. Jesus se esvaziando da sua glória, fez-se carne para voltar, falar: não, eu vou salvar esse povo, eu vou recomprar esse povo que foi perdido através do pecado. Esse povo é meu, foi eu que fiz, eu conheço por dentro e por fora, é meu, eu vou recomprar através do meu sangue. Eu quero ver o diabo roubar esse povo, porque fui eu quem escolhi. Aleluia. E Jesus vindo na terra, se esvaziou da sua glória. Aleluia. Teve um nascimento normal, conviveu como criança normal, correndo no meio da igreja, fazendo aquela voaça toda. Mas Jesus, a partir do momento em que tomou seu ministério, falou: Pai, é agora. É agora. Durante toda a sua caminhada, Jesus foi pregando a respeito do reino. O reino, vem para o reino. Vem para o reino, vem para o reino, vem para o reino, mas você precisa se arrepender. Vem para o reino porque você precisa se libertar do pecado. Vem para o reino, mas para vir para o reino você precisa se converter dos seus maus caminhos. Vem para o reino que você precisa ter uma intimidade primeiramente com Deus. Vem para o reino porque eu vim para te salvar. Vem para o reino porque se não for por mim, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Se não fores humilde como essa criança, jamais entrará no reino dos céus. Se não fores dependente do Pai, como essa criança, jamais vai entrar no reino dos céus. Vem comigo, eu sou o reino. Vem comigo, que através de mim tu vai entrar no reino. Jesus, durante toda a sua caminhada, foi falando acerca do reino e do pecado. Aleluia. Jesus sempre falou do lado bom e do lado ruim. Sempre falou das duas portas. Não existe só uma porta, ou três portas, aquela que a gente escolhe por nós mesmos. Não, no meio, no fundo. Mas e aí, aceitou Jesus? Se converteu? Aleluia. Existe uma grande diferença de conhecer a palavra e estar na igreja. Conhecer a palavra e não praticar é a mesma coisa de não estar na igreja. Porque você pratica o pecado e quem está lá fora também está praticando o pecado. Mas a partir do momento em que a gente pega a palavra, usa e vence a tentação, que vence o pecado, a gente herda o reino dos céus. E a gente tem o nosso nome gravado no livro da vida. E Jesus, durante toda a sua caminhada falando do reino, Jesus também falava da sua morte. Jesus também predizia a sua morte. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Eu irei ressuscitar por você, que foi perdido no laço do pecado. Por você, eu estou te recomprando através do meu sangue. E Jesus, no momento em que ele foi pregado naquela cruz, aquela multidão que corria atrás de Jesus, falava: Jesus, 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 foi aquela mesma que gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus lá de cima, olhando para o céu: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem nem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo gritando: crucifica-o, Jesus, eu te amo, crucifica, eu te amo, crucifica, eu te amo, crucifica, eu te amo. O diabo, Jesus te ama. Eu não acredito em Deus. Jesus te ama. Ele não morreu em vão. Aquele sangue que escorreu naquela cruz não foi em vão. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou e disse: Lamando suíte,
Eu irei voltar e vou buscar a minha igreja que permanecer firme e forte na minha presença. Glória a Deus. Eu quero lançar uma pergunta já para encerrar. O que te impede de alcançar o reino dos céus? Aquele jovem pedia as riquezas da terra, porque ele era rico. E você? O que te impede de herdar o reino dos céus? O que te impede? Responda para você mesmo. Por falta de comunhão. Eu quero entregar algo que Deus entregou no meu coração neste momento. Quero encerrar. Estou até passando do horário, meu Deus. Lamansui de canto na managa sou de paz. Deus está sentindo falta de comunhão. Comunhão com nosso irmão. É uma tanta inimizade por poucas coisas maléficas, coisas que não edificam o reino dos céus. É uma falta de comprometimento com a palavra do Senhor. É uma falta de querer entender, de não querer entender aquilo que a real palavra do Senhor quer nos trazer. Chega dessa inimizade com o nosso irmão. Chega de colocar guerra onde existe paz. Porque eu sou Deus que restitui. Não tem como viver um evangelho que falta de compromisso com a palavra do Senhor, com falta de inimizade, com guerra. Não tem como. Há um tempo de avivamento, há um tempo de restauração espiritual. Não estou falando de restaurar casa, carro, não. Espiritualmente falando, porque muitos já morreram espiritualmente falando. Espiritualmente, porque Jesus vai vir e Ele vai buscar a noiva do Cordeiro. Jesus vai vir e vai ficar gente aqui. Não é toda igreja que vai subir. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. A parábola das 10 virgens, a dracma perdida, o lavrador infiel e o fiel. Não é toda igreja que vai subir. Metade vai ficar. Metade vai ficar por falta de comprometimento com a palavra do Senhor. Brincando. Achar que Deus é brincadeira. Quem faz a obra relacionamento não é o reino dos céus. Não tem como. Dentro da igreja, fala que é crente lá fora. Atitudes que não agradam o reino dos céus. Não é dessa maneira que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar em santidade. Temos que nos santificar cada vez mais na nossa atitude. Não devemos nos vencer através da tentação. Oh, glória a Deus. Devemos nos libertar daquilo que nos prende de herdar o reino dos céus. E o que nos falta para herdar o reino dos céus? É arrependimento, é compromisso, é falta de querer entender
clamando: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tente caminhar com as suas próprias pernas, porque vai para o inferno. Vai para o inferno. Aleluia. Temos que viver um tempo de conversão. Temos que viver um novo compromisso diante de Deus, a renovar a cada dia, a cada hora. Não é só dentro da igreja, sai lá fora, parou. Quanto menos a gente esperar, Jesus vai voltar. Vai voltar. Quanto menos a gente esperar, um piscar de olhos, ele vai voltar. Aleluia. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Me perdoe ter passado por horário, não queria ter feito isso, mas Deus me incomodou para falar. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe. Vamos fazer igual Zaqueu, receber Jesus em nossa casa e nos livrar daquilo que nos impede de herdar o reino dos céus, porque Deus é grande e a sua misericórdia dura. Deus abençoe de uma maneira poderosíssima. Amém.